Essa luta do Charles aí foi da hora. Não o Charles, não. Charles Jourdain. Foi uma luta muito boa. Existem vários tipos de lutadores, né? Dois tipos de lutadores que eu gosto. Lógico, o jeito que eu luto, a forma, a tranquilidade. E segundo, os emocionados, que são aqueles caras que entram emocionado pra lutar. Leva toda aquela tensão, né? Acaba que aquele clima hostil, aquele clima de contenda ali no meio ali, deixa os caras muito nervosos. Então essa luta do Charles Jourdain, eu sabia que ele ia estar desse jeito. Foi mais fácil mapear ele e saber qual seria as reações que eu teria que fazer ele mostrar pra poder acabar com a luta. E uma delas foi ele berrar na hora da luta. Começou o segundo round, eu cumprimento ele, tranquilo. Tipo, a falar, vamos nessa, só que ele não falou isso. E ele falou, berrou, tipo, tocou na minha mão e... Don Silva, Charles Jourdain. Silva trying to have a conversation. Mas isso eu acho um diferencial no Jean. O Jean entra muito focado pra lutar. É um diferencial, assim, que eu vejo que é surpreendente. Não tem momento melhor, não tem momento mais feliz pra ele do que tá ali. Então ele entra tão calmo que pode vir qualquer adversário, assim. E eu acho que quanto mais o adversário mostrar, assim, pra ele, quero lutar contigo, mais calmo o Jean fica. Então foi uma luta assim. E a gente teve um probleminha também antes, que foi a luta que o Jean não conseguiu bater o peso por muito pouco, faltando horas pra pesagem, já era cedo, e aí não tava mais baixando o peso de jeito nenhum, e Jean falou, é isso, não vou conseguir, não vou ultrapassar o meu limite. Eu tava bem, eu tava muito bem, só que eu senti que se eu esforçasse mais meu corpo, talvez o meu espírito ia estar cansado por causa da luta, e eu prefiro lutar bem. E eles estavam planejando pra eu cortar o... Ele não sabe, mas o Ivan tava lá com o esquema de ligar o carro no ar quente. Pô, 48 graus em Vegas, eles queriam botar o ar quente, meu Deus. O Jean tava com uma roupa curta e eu tava segurando na mão uma calça comprida e uma camiseta de manga comprida que eu ia falar na hora. Ivan, entra aqui no PI, que o PI é de frente pro Apex. Ele faz uma bike de meia hora e a gente vai seguir pra luta, porque como faltavam gramas, era rápido. E só que nesse momento, quando a gente tava saindo, o Jean escorregou, caiu da escada, ficou um pouco desorientado, assim, sentou, ficou tenso, falou, machuquei o ombro, ficou todo mundo meio preocupado, assim, e agora? Vai ter luta? Eu falei, vai ter luta. E eu não conseguia mexer o meu braço. Mas assim, a gente tocou ali, o preparador físico tava ali, ele sentiu só um pouco de inchaço e falou, acho que é mais emocional do que alguma coisa mais grave, mais do susto que ele levou ali. E eu falei, tem certeza? Ele falou, tem. Aí eu comecei a pesar na cabeça dele, vamos lá, vamos sentar lá, chega lá na hora, a gente vai dar um jeito. E aí a gente chegou, sentou, já bateu o peso. Eu não vou dizer que esse foi o grande impasse da luta, não foi esse não. A questão de cair, de não bater o peso, não foi porque eu comecei o processo de corte de peso muito bem. Eu tava tão bem que na parte da manhã eu decidi correr pra cortar o peso. Nossa, solzão. Maravilhoso, a gente tava com a equipe toda em sintonia. Por isso que eu acredito muito no universo. Eu lembro que eu falava pra Carol, não vou mais cortar o peso, eu vou cansar meu espírito, eu não sei o porquê que isso tá acontecendo, mas eu sei que vai vir algo maior depois dessa luta. Eu não sei, talvez chegar lá a luta seja muito dura e eu preciso estar lá bem fisicamente, então eu não quero sofrer e deixar meu corpo cansado pra luta, chegar lá. Só que a luta foi tão fácil, foi tão... Boa, né? E aí depois, quando aconteceu a próxima luta, que eu entendi o porquê o meu eu maior tava me incomodando, dizendo pra eu entender o que tava acontecendo, que a próxima luta que seria Pânico. Eu não tô tietando, mas eu sabia que o Charles Jourdain era um adversário duro, com nome, mas pela estrutura, assim, eu sabia que no momento que ele sentisse uma mão do Jean, ele ia frustrar e o jogo ia ser todo do Jean. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Um nocaute muito lindo. Mas eu acredito que em relação a isso, sempre tem alguma coisa do meu lado me protegendo e me explicando qual é o passo que eu tenho que dar. E eu vou fazendo, eu confio demais. Tanto que quando chegou a próxima luta, se eu tivesse, acho que ficado mal, zoado demais, eu acho que talvez não teria nem pegado uma próxima luta tão rápido. A luta do Charles Jourdain foi tão... Não é que eu não quero falar fácil pra não parecer que tá desmerecendo o adversário, mas foi uma luta que o Jean se sentiu tão à vontade em fazer que ele nem sentiu que lutou, que ele saiu da luta, ele olhou pro empresário e falou, tem uma próxima luta? Preciso lutar, porque eu não botei pra fora o meu espírito lutador. Não foi? E aí aconteceu isso. No sábado todo mundo soube comemorar, eu fiquei em casa, eu e a Carol como sempre. O Flávio ficou também e acabou que eu tava inquieto comigo mesmo. E aí no domingo eu levantei, como todos os outros domingos, mais cedo que todos. E aí todo mundo tava lá, o Pablo ia falar comigo, cara, tá bem, tu acabou de ganhar, era pra tu estar feliz. E eu só falava, não, mano, preciso lutar, velho. O Ivan, ainda meu empresário, olhou e falou, cara, como assim? Tu lutou ontem? Eu falei, não, preciso lutar, fecha uma luta aí. De uma luta pra botar tudo pra fora. E aí veio, né? Mas eu até hoje fico procurando a chave dessa luta do Charles Jourdain. Não teve briga, não teve empecilhos, não tivemos nada. Foi completamente perfeito. Poxa, eu costumo dizer que o universo usou aquilo ali de preparatório. Foi uma preparação do que estava por vir. É isso.